Todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas, 8 minutos, voltamos aqui com o Folha no Ar, primeira edição, hoje no meio do mês, hoje é 16 de outubro rosa, e depois temos o novembro azul, não menos importante, e mais, no caso do novembro, tem um outro detalhe que é terrível, que é o machismo dos homens, que não aceitam fazer o exame de próstata, porque acham que não é coisa de homem. Olha, veja você. Bom, eu vejo o quanto é dura a vida dos médicos, sabe? De convencer, às vezes, um paciente da importância de um exame, da importância de se tocar logo no tratamento. Arnaldo. A gente está falando muito da reconstrução mamária e o pós-cirúrgico, Tiago. Existe um período aí pode haver rejeição, pode não haver rejeição à prótese. Como que é o acompanhamento pós-cirúrgico, sobretudo nesses casos que já passam pelo tratamento, como você mesmo colocou, né? Pode ter lesão de tecido, pode ter vários problemas devido ao tratamento de combate ao câncer. E como que é o pós-cirúrgico nesses casos? Então, o pós-cirúrgico do paciente oncológico, na reconstrução, ele realmente está sujeito a uma série de complicações adicionais ou mais prevalentes que na cirurgia estética comum. Tá? Por exemplo, paciente que faz quimioterapia, ele é naturalmente imunodeprimido, então ele está mais sujeito a infecções. O paciente que faz radioterapia, como eu disse, é um tecido, a qualidade do tecido, ela não é tão boa quando o paciente sem radioterapia, então está sujeito também à decência, que é a abertura da ferida operatória. Ele está mais sujeito a contratura capsular, que é um fenômeno que ocorre raramente em pacientes de cirurgia comum. Então, mas mesmo sendo mais prevalente, ainda é muito baixo, tá? Não impossibilita o processo, pelo contrário, as complicações estão presentes. A gente tem que advertir o paciente que são possíveis, mas mesmo assim o índice é muito baixo. Então, não é uma preocupação muito comum, a gente tem que realmente estar atento a isso. Se ocorrer, não é uma tragédia, nós temos recursos para resolver, mas podem estar presentes, mas não impossibilita o procedimento. E com relação a gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu acho que é um assunto que é comum. Diário Oficial de Município, seja ele qual for, a gente que trabalha eu trabalho mais com política do que com geral. No rádio nós conversa com tudo, mas no dia a dia do jornal eu trabalho com política, então eu tenho um hábito muito ruim, por exemplo, de ler Diário Oficial todo dia. Né? Todo dia tem que ler Diário Oficial para ver o que está acontecendo. E a gente vê muita decisão judicial para compra de remédio. São João da Barra aqui, por exemplo, que é a cidade que eu acompanho muito a política também, quase todo dia tem várias decisões judiciais para liberação de remédios que não fazem parte da tabela SUS. Nesses casos de cirurgia, que são garantidos por lei, como o Dr. Quimeus colocou desde 2012, 12 ou 13, 2013. Né? 2013. Desde 2013. As mulheres podem entrar na justiça? Existem casos já de que a justiça deferiu essas cirurgias? Sim, elas podem sim. Na verdade, é um direito delas. Elas são amparadas por lei, elas têm o direito de reconstrução da mama após a mastectomia. Tá? Isso está bem claro na Constituição. E um caminho, tá? Naturalmente, não deveria ser o caminho de escolha, nem o melhor caminho, mas um dos caminhos é a paciente, através de um mandato judicial, conseguir o recurso necessário para fazer esse tipo de cirurgia. Na verdade, essa parte jurídica também não é muito a minha área, mas geralmente eles pedem orçamentos, né? E impõe a liberação do dinheiro da prefeitura para cobrir aquele orçamento que foi tipo uma licitação mesmo. O nome é obrigação de fazer. O documento, né, que vem. Então, e isso aí é só bloqueia da conta da prefeitura, repassa para vocês? Acho que não tem nenhum bloqueio. Eles mandam retirar direto da conta da prefeitura para arcar com os custos da cirurgia, tá? Obviamente ela presta questão daquele valor depois, através de notas e tudo mais, e realmente é uma solução.
Não é que nós gostaríamos que fosse, de repente uma tabela melhor tornaria mais atraente, você poderia fazer isso num período mais curto e com uma demanda maior, mas realmente é um caminho e ocorre. Agora, quando a gente fala muito de SUS, a gente vai muito para hospitais públicos, mas não são só os públicos, né? A rede contratualizada da prefeitura também atende. Os hospitais, de uma forma geral, eu não os conheci os dois aqui hoje, né? O Tiago é mais cirurgia plástica, é mais a parte estética, mas, sobretudo, a doutora Maria. Os hospitais oferecem condições, principalmente os contratualizados e públicos aqui de Campos, oferecem condições de atendimento para essas pessoas, sobretudo esse primeiro atendimento para uma medicina até mesmo preventiva, para você detectar o quanto antes um câncer, seja ele de mama ou de maneira geral. Como que vocês avaliam a estrutura da saúde pública da cidade? Como eu falei atrás, a dificuldade inicial que a gente tem é a capacitação da rede básica para pensar essas pacientes em tempo hábil, para a gente pegar as coisas no começo. A rede de Unacom, eu posso responder pela que eu trabalho, que é o Hospital Doutor Beda, a gente tem a fila cirúrgica zerada, a gente está com os tratamentos... na verdade, a gente consegue... A verba que vem federal, e obviamente o município complementa muita coisa, mas a gente está conseguindo fazer um tratamento muito adequado para os pacientes. As pacientes, particularmente, têm ficado muito satisfeitas. Então, a partir do momento que ela entra, ela tem um diagnóstico ou a suspeita, e ela entra no serviço, todo o tratamento, obviamente, é bancado e é visto via hospital que ela está incluída, esse Unacom que ela está incluída. E o Beda eu posso responder que eu trabalho lá. Os outros eu já não posso responder como é que é o fluxograma. A dificuldade, inclusive, o TCU ele liberou umas recomendações agora, dia 28 de agosto, quais são os grandes gargalos em medicina se tratando de câncer. E vários cânceres, e um deles era mama. E ele emite algumas recomendações. E uma dessas recomendações é a criação de centros diagnósticos, a capacitação da rede básica, porque realmente a dificuldade é a paciente chegar. E quando ela chega, a gente tem 45%, por exemplo, de cânceres avançados no estado do Rio. Por quê? Porque quando a paciente chega, já está numa fase que, obviamente, as estruturas governamentais vão gastar mais com essa paciente. Vai ter mais químio, vai ter mais rádio. E aí, obviamente, pegando no estágio inicial, você já não precisaria fazer nada disso. Então, o TCU emitiu essas recomendações e os centros de diagnóstico e a capacitação da rede básica, ela precisa ser feita o mais rápido possível, para evitar exatamente esse gasto a mais que é feito e que, obviamente, a gente consegue minimizar. Porque, bom, em primeiro lugar, ia falar, você falou da paciente feliz e satisfeita. Paciente feliz e satisfeita com o tratamento é um bom caminho para a cura, né? Impressionante. E o fato de que a medicina preventiva é muito mais barata do que a medicina curativa. Eu imagino que seja. Passa a não ser gasto, passa a ser até investimento. Investimento. E até em questão de prognóstico também. Na verdade, o objetivo do Outubro Rosa é exatamente esse, é conscientização. Tá? Levar informação, é um projeto mundial. Maria vai me corrigir se eu estiver mentindo, mas existe uma previsão de quase 50 mil novos casos de câncer só em 2019, né? 58 e 700, então, quase 60 mil novos casos no país. Casos no país só em 2019. Então, o objetivo do Outubro Rosa é levar informação, conscientização e chamar a atenção para o assunto. Que muitas vezes a mulher deixa, é o que a Maria falou, tem medo de procurar para não sabe o que vai encontrar. Então, de repente, durante esse período, ela fica mais atenta à mama. Além dessa questão que a gente consegue quantificar, a gente tem a questão da paciente em idade produtiva. Uma paciente que em idade produtiva tem o câncer de mama, ela passa a precisar de ajuda, obviamente, ela mobiliza a família e isso diminui. E a gente não consegue quantificar isso. Eu ia falar isso, porque eu, por exemplo, tenho uma mãe de 95 anos em perfeitas condições, né? De cabeça, física. E as pessoas estão chegando. Outro dia, meu aniversário, eu vi aqui nas redes sociais, de um conhecido de 93 anos, absolutamente lúcido, praticando exercício, e isso está aumentando. Isso ajuda ou cada vez expõe mais os problemas? Você ter o problema, não necessariamente o paciente vai perder qualidade de vida por conta daquilo. Eu acho que ter o câncer numa fase inicial, tem muitos pacientes curados que têm a sua capacidade funcional e social estabelecidas. Ela não vai ter mais nenhum prejuízo para a vida dela por conta do tratamento. Agora,
Se você pega em idades avançadas, a paciente falece, é uma mãe que já não está mais em casa, é um familiar que vai precisar arcar com custos e o governo, obviamente. Então, isso você não consegue quantificar. Quando a gente entrevistou aqui o Dr. Paulo, como eu falei mais cedo, o Dr. Paulo Garcia, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante. Que antigamente as pessoas não falavam nem em câncer, né? Era aquela doença, né? Não podia nem falar, porque podia... Enfim, essa perspectiva de mudança, que pode vencer essa doença, isso influencia também, até mesmo ter mais casos de que as pessoas superam o câncer. Isso ser publicizado, dar publicidade a isso, que as pessoas vencem a doença. Isso também é um estímulo para quem começa a enfrentar a doença de alguma forma? Sem dúvida. A paciente que realmente não evolui como nós gostaríamos, mas nas últimas décadas evoluiu muito o tratamento do câncer. Tá? E está evoluindo cada vez mais, não no sentido da cura, mas como ser menos agressivo, menos traumático para o paciente. Que muita gente tem medo não só da doença, mas tem medo do tratamento também. São cirurgias mutilantes, são quimioterapias agressivas. Então, os quimioterápicos eles não são tão mais agressivos como eram antigamente. As cirurgias não são tão mais mutilantes como eram antigamente. Então, todo o trabalho, a evolução no sentido do tratamento do câncer, vem não só da cura, mas também para menos prejuízo para o paciente. Então, você perguntou, realmente o câncer o estereótipo do câncer, doença maligna que mata, que sofre, tem diminuído. Não tão rápido como nós gostaríamos, mas realmente isso é uma verdade, sim. Grupo de apoio, né? A gente tem muito grupo de apoio aqui em Campos e esses testemunhos que as pacientes dão, eles são muito, assim... Essa reunião, né? Essa reunião entre pacientes sobreviventes, isso é altamente positivo. Né? Sim, essa questão das sobreviventes, elas se unirem. A gente lá no hospital, por exemplo, tem um grupo, o Recomeço, e que as pacientes elas são extremamente ativas, elas fazem terapia ocupacional, elas têm uma vivência da questão multidisciplinar. Então, assim, a gente tem psicólogos, tem assistentes sociais, a gente faz arrecadação de cabelo, entre outras coisas. Então, isso é muito... fortalecedor para o paciente que está passando por esse momento difícil. E a evolução do tratamento, como que vocês têm acompanhado de maneira geral? Por exemplo, o Fantástico trouxe uma matéria no domingo interessantíssima de um tratamento genético. Um paciente estava em fase terminal e aparentemente ele saiu de lá sem câncer. Depois de 30... Agora estou tentando lembrar aqui quantos dias que ele ficou internado. Mas, não sei se vocês viram essa reportagem. Mas ele... Deixa eu ver se eu acho aqui, só para a gente... Enfim, é um tratamento genético que foi feito no interior de São Paulo, que só nos Estados Unidos tinha esse tratamento. Ele ficou alguns dias internado e saiu de lá sem nada. Estava com linfoma. Você pega, quando o Fantástico mostrou o exame de imagem de quando ele chegou e quando ele saiu, é realmente impressionante a evolução do tratamento. Mas o tratamento, de maneira geral, tem evoluído bastante? Como que vocês têm acompanhado isso? Vamos lá, para câncer de mama, de acordo com as pesquisas, é o que mais se estuda na última década. A gente tem uma quantidade absurda de exames e de tratamentos e novas terapias relacionadas a câncer de mama. O que a gente tem atualmente é terapia-alvo, que a gente já tem algumas coisas, inclusive algumas coisas incorporadas no SUS. E a gente tem também a questão como é que fala, Jesus? Imunoterapia, que a gente tem algumas drogas que são para terapia-alvo. Ou seja, você faz a droga já pensando naquele local que ela vai agir em alguns cânceres, ou até especificamente no câncer de mama. A gente tem o Kadcyla, por exemplo, que é o anti-DTM1, que saiu agora em San Antônio em dezembro, e que tem uma aplicabilidade e que aumenta a sobrevida, e que você cada vez mais... Agora, isso tem um impacto de custo importante e que... Agora, obviamente, tem muita coisa nova, é muito interessante. Eu sou suspeitíssima, porque eu adoro estudar câncer de mama e estou sempre tentando me atualizar ao máximo que eu consigo, mas realmente tem muita coisa nova e coisa nova que funciona. Só registrar aqui a entrada da ginecologista Sandra Maria Teixeira dos Santos, mandando um abraço para todos vocês. Ela que sempre participa conosco também na parte da manhã, e a Ilza Maria Nascimento dizendo o seguinte: tenho muito medo de fazer tudo isso porque eu tenho um caso de câncer na família. O fato de ter o caso de câncer na família não significa que ela vai ter, mas significa o seguinte, Ilza, você deve procurar. Grande parte das vezes ela não vai ter. Agora, o que ela precisa fazer é
olhar se só tem um caso, se tem vários, porque isso tudo dá pistas para a gente de alterações genéticas. Agora a gente estava falando sobre a evolução do tratamento. Campos tem acompanhado a evolução da medicina de maneira eficaz? Campos tem... E aí eu trago o assunto para os dois debaterem cada um em suas áreas. Campos vem crescendo, vem oferecendo, seja na rede pública ou na rede privada, opções de atendimento de qualidade para a população, assim como os grandes centros? Assim como o Rio de Janeiro, eu acredito que sim. Na verdade, aqui a gente ainda tem um fluxograma de pacientes, né, na rede pública, por exemplo, muito melhor do que o município do Rio de Janeiro. Os acessos e os tratamentos, obviamente que lá a gente tem grandes centros que tem algumas coisas que são específicas, são institucionalizadas, mas atualmente aqui em Campos eu não consigo identificar nada que seja muito defasado do ponto de vista de material. Não, ao contrário, eu acho que aqui a gente consegue fazer tudo que se faz nos grandes centros. Obviamente, na rede privada, com certeza, a gente tem a touca gelada, por exemplo, a gente tem a questão das drogas, né, todas essas a gente consegue aplicar aqui, e a questão cirúrgica a gente não tem nada que a gente precise. Em relação a equipamento, material, realmente a rede privada ela é um pouco superior à rede pública. Mas em questão de o que vem acontecendo no Brasil, Campos está bem posicionado, tem ótimos profissionais em Campos, com excelente formação, que optaram por trabalhar no interior e que sempre vem se atualizando e mantendo, de repente, o equipamento que não tem, nós mesmos compramos, às vezes que a gente vê que não tem, o hospital não tem interesse de adquirir, o próprio profissional compra para manter a especialidade dele, né, com qualidade. Eu acho que não deixa nada a dever o Brasil, não, em relação à tecnologia e qualidade de atendimento. Inclusive, quando o Dr. Paulo esteve aqui, que o caso dele é uma profissão até nova, porque ele é um físico e médico. Então, ele trabalha com os equipamentos que hoje estão crescendo no tratamento, na detecção e tudo, e inclusive depois também no tratamento de cura. E ele falou exatamente isso que o Dr. Tiago e que a doutora Maria falaram. Campos já não deve mais, não está aquém de centro nenhum. Pode ser que tenha um detalhe. Nós temos aqui em Campos, por exemplo, a cada 15 dias um oncogeneticista que vem dar consulta, porque é muito importante hoje, né? Tudo bem que a cada 15 dias ele atende, mas no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo, alguns hospitais também só tem médico de 15 ou de 20 em 20 dias, porque não é consulta diária, não é uma demanda nova, né, de uma demanda nova, exatamente. Não é uma coisa que tem toda hora, né? Não é como você chegar e falar, vou ali no oftalmo para fazer um exame de vista. Não é bem assim. Essa questão do tratamento do câncer, quem já passou por tratamentos da família sabe muito bem como que é doloroso, porque não é um tratamento que é só com o paciente, envolve toda a família. E para vocês que são médicos, como que é essa carga psicológica para vocês, esse envolvimento emocional? A gente no jornal, a gente costuma dizer que depois do primeiro acidente que a gente faz, depois do primeiro homicídio que a gente faz, a gente começa a ter uma certa frieza, não sei em casos específicos, né? Sobretudo quando é criança, uma coisa mais emocional, que acaba sendo mais emocional. Mas com o tempo a gente acaba ficando um pouquinho mais frio. E na medicina, sinceramente, como que é? Vocês acabam se envolvendo também com a família? Isso é uma coisa que o dia a dia de vocês há uma sobrecarga emocional quanto a isso? Na verdade, a gente precisa de alguns mecanismos de apoio também. Nossa rede de apoio tem que ser importante, né? Para a gente poder conseguir fazer um bom trabalho. Mas eu, particularmente, continuo me emocionando. Eu choro com os meus pacientes. Quando eu dou diagnóstico, ela chora, eu brinco. A senhora não chora não, que eu choro junto. E é mais ou menos desse jeito. A gente acaba se envolvendo, não tem muito jeito. E a rede de apoio familiar, ela é muito importante. A paciente que ela não tem uma rede de apoio familiar ou de amigos, ela, obviamente, ela tem uma dificuldade muito maior no tratamento. Então, a gente vê nitidamente que as pacientes que têm apoio familiar e que têm uma ajuda, uma rede de amigos que seja muito sólida, ela acaba passando pelo tratamento de uma forma muito melhor. E ela acaba se saindo melhor, obviamente. Eu estava vendo também uma psicóloga falando sobre estatísticas sobre câncer de mama, dizendo que o índice de abandono, não só de marido, como de filhos, a paciente após o diagnóstico do câncer é altíssimo.
tá? Não só, além disso, além da desemprego, queda da renda familiar. Então, são fatores que contribuem para um quadro depressivo da paciente após não só o diagnóstico da doença, existe toda uma estrutura familiar, de trabalho, que é prejudicada a partir do momento do diagnóstico do câncer. Isso é uma coisa dura da gente ouvir, mas né? É realidade. Mas a gente observa isso no consultório. São pouquíssimas que voltam na consulta de revisão com o marido. No marido, geralmente, o índice de abandono do marido, às vezes, do próprio filho. É enorme, infelizmente. Olha, isso é um dado ruim, mas interessante de se investigar, né? Vou voltar um pouquinho aqui à questão da medicina preventiva, doutora Maria. Quais são os principais sinais de alerta de que há algo de errado? Quando que a mulher deve despertar de que ela deve realmente procurar independente do caso de família, isso, né? Independente do caso de família, independente da periodicidade que deve acontecer os exames, quando que ela pode se despertar? É mesmo o exame preventivo de toque, o autoexame de mama? O autoexame é uma coisa muito cruel, porque ela acaba incutindo para a paciente uma responsabilidade dela encontrar alguma coisa. Então, assim, o ideal é que seja feito um exame físico pelo profissional de saúde. Essa paciente precisa estar incluída em algum programa que ela seja examinada pelo menos uma vez ao ano. E se esse profissional, enfermeiro que seja, ou profissional médico, não consegue identificar nada, o autocuidado seria o seguinte: o paciente está se palpando uma vez ao mês, geralmente pacientes que menstruam 10 a 12 dias após a menstruação, ou pacientes que não menstruam mais, marcar uma data no calendário e estar examinando as mamas. Ela pode encontrar, nesse autoexame, né, nesse autocuidado que ela tem, ela pode encontrar algum nódulo, ela pode encontrar alguma alteração de pele, veias aumentadas, retrações de pele, que são tipo entradinhas da pele, né? Alterações da textura da pele, uma mama maior do que a outra, por exemplo, saída de líquido. A gente tem várias coisas. Agora, o que a gente quer pegar, essa que é a grande questão, o Outubro Rosa, que a gente bate muito, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela bate muito na questão da mamografia, porque eu não quero pegar essas pacientes com tumores palpáveis, porque eu já perdi muito tempo. Então, a mamografia, ela vai detectar em fases muito precoces, entendeu? E aí a gente tem a questão da dor. Tem paciente que reclama, não vou fazer mamografia por conta da questão da dor. Tem estudo hoje. Faz o que você está acostumada para dor de cabeça. Uma dipirona de 1 grama, um paracetamol, o que você tiver em casa. Na hora que você estiver saindo para fazer mamografia, toma essa medicação, diminui o limiar da dor, o paciente vai fazer um exame mais confortável. Então, a questão da mamografia, bato muito nessa tecla. O autocuidado é importante, acho que a paciente tem que se conhecer e qualquer alteração ela precisa procurar ajuda. Mas, infelizmente, a gente só consegue pegar as coisas lá no comecinho, com 100% de cura praticamente, quando não tem nada palpável ainda. Agora eu vou fazer o caminho inverso com o Dr. Tiago. A gente falou muito aqui com relação à prótese mamária para reconstrução. Agora, e a cirurgia estética? Oferece algum risco para a paciente ou acaba por atrapalhar de alguma forma a detecção de algum tipo de câncer? Muitas vezes é uma dúvida recorrente, a gente vê muito isso na internet, por exemplo. Fazendo algumas buscas aqui enquanto a gente está conversando, eu achei essa pergunta 2 vezes. Então, seria bom a gente esclarecer quanto a isso. Então, a questão de risco, como eu comentei anteriormente, a cirurgia estética, obviamente, oferece menos risco para o paciente que a cirurgia de câncer, mas nenhuma cirurgia é livre de risco. Você falou em relação ao surgimento do tumor na mama após cirurgia estética. Está incluído na minha rotina de exame pré-operatório o exame das mamas, independente da idade. Paciente com 20 anos quer colocar uma prótese de mama, vou pedir um ultrassom da mama, uma mamografia, o que for. Tá? Se estiver tudo em ordem, tudo ok, perfeito. Mas se tiver qualquer lesão suspeita, eu já encaminho para a Maria, para o mastologista. Tá? Não é incomum no meu consultório pegar o telefone e ligar para a Maria. Maria, estou com a paciente assim, com lesão tal, o que você acha? Ela manda para mim, vamos fazer uma biópsia não sei, e tudo mais. Então, já está incluído, a gente faz um estudo, tá, ultrassonográfico, que for da mama no pré-operatório, justamente para não ter surpresa após. Entretanto, como o exame tem que ser feito anualmente, não pode ser futuramente, ela desenvolveu um câncer, mas que provavelmente apareceu no futuro. Aí sim ela vai seguir o caminho normal, que ela seguiria mesmo um paciente sem prótese, fazer mastectomia e tudo mais. Você sabe que ontem nós temos toda terça-feira aqui uma pílula, um programa chamado Folha Saúde, e no Outubro Rosa falando muito de câncer com a equipe de oncologia da Clínica Santa Maria.
E ontem a doutora Luísa Barbosa falava exatamente sobre os mitos e verdades. E um dos mitos que ela falou que isso é mito, ele dizia, a pessoa que coloca prótese vai ter câncer. Isso é mito, não é verdade, não tem nada, não existe nenhum estudo. Ela disse aqui no programa. E é bem interessante isso, né? Porque essa história dos mitos e verdades, as pessoas começam a espalhar certas coisas que veem no Google ou que acham que leem e nem sempre leram corretamente e começam a espalhar, de repente, rede social, isso vira uma verdade. Né? Verdade. Inclusive, teve um mito, e que é importante a gente estar falando isso, vocês como questão de utilidade pública, inclusive, teve um mito sobre a questão da mamografia, que causava câncer e que não tem que fazer, que tem outros exames. Não há nenhum outro exame que possa ser substituído, e ela não causa, ela é um exame extremamente seguro, e eu não sei por que as pessoas começaram a soltar esse tipo de boato na internet, que era provavelmente sua próxima pergunta. Não é nem isso, é porque... uma sociedade que parou de dar vacina aos seus filhos. Vacina. Porque aquela teoria de conspiração, a sociedade do jeito que está, você fazer uma medicina preventiva com a cabeça de uma população do jeito que mudou dessa forma... Que a Terra é quadrada, né? Que a Terra é a Terra é plana, cubo, a Terra é plana, vacinas são para matar, são pensamentos meio retrógrados. Né? É andar para trás. Né? É andar para trás, exatamente. Exatamente. Bom, eu estou muito feliz de ter tido vocês aqui hoje, né? O prazer a doutora Maria já tive a oportunidade de sempre entrevistar. Um prazer vir aqui, passar conhecimento e conversar com vocês, extremamente divertido. Doutor Tiago, um parceiro nosso aqui na Folha FM, meu amigo, e parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela luta, né? Porque é uma luta diária que vocês têm, não só hoje em dia com o paciente, mas também com coisas legais e convênios e SUS. Isso é uma coisa que eu acho que toma um tempo que não deveria tomar da cabeça de vocês. Né? Toma um tempo que... Palavra para você, palavra depois para Maria, para a gente encerrar aqui. Então, mais uma vez eu agradeço o convite, né? Sempre bom estar aqui com você também, Marco, esse clima descontraído aqui, falar sobre perguntas que vieram hoje, que é comum no consultório, é corriqueira, tá? Muitas vezes a paciente chega com um caderninho de perguntas, muitas delas vocês já fizeram aqui. Estou aberto sempre que quiser, pode me convidar, que eu virei aqui com o maior prazer. E qualquer coisa, para passar o telefone do consultório, são 999990902, tá? Se quiserem marcar uma consulta para conversa e avaliação, estaremos disponíveis. Maria também, como entrar em contato com você? Nossa, eu estou em tanto lugar. Bem, eu atendo no consultório, desculpa, particular. Eu atendo no Oncobeda, atendo no CRTM, eu sou servidora pública e trabalho na prefeitura. E, na verdade, queria agradecer o convite. Eu acho que vocês estão de parabéns. Essa questão do Outubro Rosa é uma questão de utilidade pública mesmo, passar e tratar desse câncer que tanto cresce no país. Essas perguntas, obviamente, aqui são incitadas pela questão da internet. Eu acho que tem ainda muita coisa para conversar e eu me coloco à disposição também, assim que se vocês precisarem. Agradeço o convite, sempre um prazer, adorei. Foi uma manhã divertidíssima, eu adoro falar de câncer de mama, sou uma entusiasta. Eu queria convidar, quem tiver oportunidade, hoje à noite a gente vai fazer um desfile lá no Boulevard. O grupo de apoio vai fazer o recomeço. Eu li alguma coisa. Vai ser bem isso. bonito, as pacientes vão desfilar, estão todas muito animadas, elas se sentem grandes princesas. Que horas no Boulevard? 18 horas. Elas vão desfilar e vão ter outras atrações também. Eu vou falar lá também, vou conversar alguma coisa que elas quiserem e tal, esclarecer dúvidas. E eu sou uma entusiasta, eu adoro minha profissão, eu trabalho com muito prazer, com muito amor. E assim, toda vez que vocês precisarem, podem chamar que eu estarei à disposição. Já são parceiros nossos. É isso aí. Arnaldo, vamos continuar um pouquinho depois? Sim. Muito obrigado, então, a vocês. Estão liberados. Espero que o seu carro esteja no lugar. Se não tiver, deve ter só um ticketzinho, uma multinha. Não tem nada que não dê para fazer. Grande abraço para vocês e a gente continua daqui a pouquinho com Folha no Ar, primeira edição, logo depois do intervalo. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com